Há dívidas de sangue de 500, 600, 900 anos. Há uma lista de decretos contra você. Há uma lista de coisas do que seus antepassados fizeram e que você não sabe como eliminar. Milhões de pessoas vão à igreja e já ouviram pregar sobre Cristo. Milhões de crentes frequentam, oram, cantam louvores, jejuam, mas experimentam uma sabotagem invisível. Eles sentem que suas orações não estão chegando ao céu, que parece haver um impedimento para suas orações. Outros estão passando talvez por uma doença. E alguns percebem que assim essa doença se repetiu. No seu avô, na sua mãe, em você. E agora quem está passando por isso, quem está vivendo isso, é o seu filho ou a sua filha. Outros desejam prosperar, mas um padrão financeiro destrutivo os arruína, eles desejam. São muito criteriosos em como organizam, como administram seus recursos. Mas herdaram uma dívida maldita. Maldita. De escassez espiritual, de escassez financeira, herdaram essa dívida. Então, negócio que começam, negócio que dá errado, acabam se associando com pessoas desonestas, com pessoas ladras, e o negócio deles faliu. Além disso, você levou uma multa, o teto da casa caiu e o que você recebeu talvez não serviu, não foi suficiente. Então, o que está acontecendo? Pessoas que desejam um casamento saudável, mas repetem o mesmo padrão de divórcio dos pais, dos avós, outros nem conseguiram se casar. Essas são maldições geracionais. Pessoas que não conseguiram alcançar sua estabilidade emocional, outros têm problemas de demência, outros têm problemas de memória. Tudo isso não é natural. Tudo isso é espiritual. Acho conveniente abordar esse assunto. Estou te dizendo o que está acontecendo, estou te dizendo o que está se passando. Eu comecei a investigar e vi isso em cada pessoa. Eu analisei, olhei nos olhos das pessoas, dos pais, olhei também nos olhos dos avós. Eu vi isso repetidas vezes em várias famílias que frequentam a igreja, em várias pessoas que conheço, vi isso na minha família, vi esses padrões. Eu vi esses padrões diabólicos se repetindo uma e outra vez. Eu vi isso e eu estou ciente disso. Eu acredito, a biologia acredita, a ciência acredita. E quem seria eu para negar e dizer que isso é mentira ou que isso não existe? Mas também conheço igrejas, conheço teólogos, pastores que dizem que as maldições geracionais não existem. E essa é uma mentira que surgiu. E veio das próprias trevas para que as pessoas continuem escravas. Romanos capítulo 7, versículo 23, prestem muita atenção aos textos bíblicos. E como eu disse, hoje eu garanto que é possível eliminar essa genealogia. Eu garanto, isso eu nunca tinha dito em nenhum vídeo, é a primeira vez que eu digo aqui na igreja, em vídeos, onde for, é a primeira vez que eu digo. Então prestem muita atenção. Mas vejo outra lei nos meus membros que se rebela contra a lei da minha mente e que me leva cativo à lei do pecado que está nos meus membros. Existe uma lei, o apóstolo Paulo estava falando e disse: o que não quero fazer, isso faço. Miserável, miserável sou eu, este corpo animal. Praticamente ele estava dizendo, este corpo maldito que me obriga a fazer coisas que eu não quero fazer. Existe uma lei, preste atenção nisso, existe uma norma que está me obrigando a participar de pecados que eu não quero. Eu não quero por quê? Porque é uma lei que vem de 200, 300, 400, 500 anos atrás, talvez 1000 anos, 1500 anos, 2000 anos, nas minhas gerações. Imagine que alguém na sua descendência, na sua genealogia, algum ancestral seu tenha sacrificado uma criança, por exemplo.
Imagine que alguém na sua família, algum ancestral, vendeu a alma ao diabo. Imagine alguém sendo ateu. Imagine participando de rituais ou assinando pactos satânicos. Você não sabe, e eu também não sei, e não vou ficar perguntando quem errou, onde está. Eu preciso eliminar essa geração desde já, eliminá-los e começar do zero. Eu preciso fazer isso. Existe uma lei, a Bíblia diz, e eu acredito. Existe uma lei, existe um padrão que está aí, existe um desenho, existe um molde do qual você não pode se libertar, do qual você não pode sair, existe um molde que você não pode quebrar. A Bíblia diz isso, irmãos, não olhem para mim. Transcenda e veja Deus falando com você hoje. E aqui vai a revelação do DNA, já falamos muito sobre isso. O apóstolo Paulo não estava descrevendo uma luta meramente mental ou demoníaca externa, como muitas pessoas acreditam. Há algo mais do que a simples guerra espiritual que você costumava ver com gritos. Há uma lei, ele diz, a lei nos membros. Há uma lei que me obriga a isso. Há uma lei que me impulsiona a pecar. Há uma lei que me leva a ser rebelde. Há uma lei que me leva a ser imoral. Há uma lei que está me levando a fazer negócios ilícitos. Está me levando a fazer negócios ilícitos. Eu não quero, mas estou tranquilo. Imediatamente aparecem pessoas que querem se associar comigo, mas sempre são negócios sujos. A iniquidade opera como uma programação de computador oculta na biologia. E eu digo isso porque toda vez que você vai a um médico, sempre perguntam: seu pai, sua mãe, sua tia, algum dos seus familiares sofreu dessas doenças. Sabe por quê? Porque o pecado original alterou a tecnologia do DNA humano, transformando-o em um corpo, em um banco de dados que armazena o histórico criminal dos nossos antepassados. Em nossas gerações, quantos foram estupradores? Quantos dos nossos irmãos e irmãs tiveram relações entre si mesmos? Só pensem nisso, eu não estou julgando. Pensem nisso, vão analisando isso. Quantos abusos houve na família? Você aqui parece um anjo. Olhe para quem está ao seu lado. E tem cara de anjinho? Mas se eu dissesse que há criminosos, se eu dissesse que talvez alguém da sua família participou como matador de aluguel, você diria: pastor, não. Você tem certeza disso? Se eu dissesse que houve estupros dentro da sua família, abusos aí dentro, o que você faria? Você parece um anjo aqui. Intocável, santo não. Mas é que a Bíblia me mostra que quando Deus vê alguém, ele vê como uma nação. Por isso, quando 2 meninos estavam no ventre de uma mãe em Gênesis, essa mãe estava desesperada. Uma mãe estava desesperada porque tinha gêmeos em seu ventre e estava desesperada porque as contrações eram muito fortes. E ela disse: eu não quero tê-los, estava até pensando em abortá-los. E lhe disse: não faça isso, porque o que está em seu ventre são 2 nações. Há 2 nações lutando, não são 2 bebês, são 2 nações. E você é uma nação e faz parte dessa nação, queira ou não. Por isso existe uma lei, existe um molde, existe um padrão nessa geração, nessa genealogia que está te obrigando a pecar. Então você vai dizer: não, mas então eu não vou para o inferno porque estão me obrigando a pecar. Você vai para o inferno se não for livre. Porque cada um terá que prestar contas pelo seu pecado e por isso Deus te ama tanto que quer te ver livre e que você não vá para o inferno. Ele te dá essa palavra agora. Vamos ver a anatomia semântica da palavra gene. Ração. Gene. Ração. Vamos separar essa palavra.
Olha, Satanás não precisa possuir o seu espírito. Se ele conseguir colocar um embargo legal sobre a sua porção, nos seus genes, Satanás consegue te colocar no bolso. E aqui há muitas pessoas que têm esses embargos nos genes. Muitas pessoas que hoje parecem estar bem, que hoje estão bem, estão muito atentas à palavra e talvez tenham trazido sua Bíblia hoje e estão muito contentes. Mas se eu te dissesse que Satanás não vai ficar atrás de você tentando fazer você cair em tentação, mas simplesmente há uma semente que Satanás colocou nos seus genes e que isso está afetando e está te impedindo e está estagnando a sua produtividade. Está deixando você estagnado e você não pode ser abençoado. Você nem sabe o que é bênção. Você diz, Deus te abençoe, simplesmente porque é um bordão de cumprimento. Mas você nem sabe o que é bênção. Você nem sequer está vivendo o que é ter a bênção. Êxodo capítulo 20, versículo 5. Preste atenção. Diz, não te inclinarás diante delas, nem as honrarás. Porque eu sou Jeová, teu Deus, forte e zeloso, que visito a maldade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Existe ou não existe a maldição geracional? Está claríssimo. Está claríssimo. Quem lhe disser que não existe é filho do diabo. Existe ou não existe a maldição geracional? Existe. Está claríssimo. Está claro. Eu já vi, às vezes eu vou evangelizando, às vezes evangelizo o motorista do táxi. E eu digo, me dê seu número de celular para eu depositar. Ele disse, não, eu não tenho celular. Isso foi em dezembro. Pedi o número de celular para depositar a corrida, mas ele respondeu que não tinha. Isso se perdeu? Ou melhor, roubaram de mim. Eu disse, aqui tem algo mais, vamos seguir perguntando. E eu perguntei, vai comprar um celular? Ele disse, não, não vou comprar, porque já me roubaram 20 celulares em um mês. Já não vou comprar, é exagerado. Mas tenho certeza, se roubarem seu celular hoje, amanhã você compra outro, depois outro, depois outro e compra 20 celulares. Mas ele disse, já chega. Até aqui deu, não vou mais ter celular. E tem sido tão ruim para mim. Este carro quebra toda hora. Este carro. Da outra vez deixei ele por aí, levaram para o pátio e ainda me multaram. Este carro já tinha algo estranho. As pessoas de quem comprei eram de má procedência, estavam me perseguindo, diziam que esse carro poderia ser roubado. Já me aconteceram várias coisas. E eu disse para ele, o problema não é o carro, não é natural. Isso é uma maldição geracional que você tem. Quer ser livre? Infelizmente eu não tinha a igreja lá naquele lugar. Simplesmente recomendei uma igreja. Assim é esta igreja. Esperamos que Deus tenha libertado ele. E assim, há muitas pessoas. E se eu começar a investigar cada um de vocês, sentar assim presencialmente e analisar e dizer, vamos analisar. Tenho certeza absoluta de que surgiriam coisas muito ocultas e sombrias que talvez você nem conhecia. Tenho certeza disso. Se analisarmos, orarmos e pedirmos discernimento ao Senhor, encontraremos coisas para falar a verdade. Se assim, só de olhar em alguns, vocês mesmos sabem, em alguns dá para ver padrões, dá para ver coisas realmente sombrias. Que a gente diz, eu jamais pertenceria a essa família. Essa família é uma família de loucos, desajustados, imorais, homossexuais, lésbicas, satânicos, bruxos, ladrões, feiticeiros. Sério? Presencialmente, você aqui tem famílias assim, presencialmente. Imagine agora se investigarmos os antepassados de vocês, isso já é demais. Mas vamos ver um código linguístico oculto aqui. Você quer ver ou quer dormir? Olha, na análise do design original do reino, a palavra geração não é uma medida de tempo. Ou seja, como 40 anos não tem nada a ver com isso. Muitas pessoas falaram assim, sim, são 40 ou 70 anos. Não, é um termo composto de duas forças legais biológicas. A palavra gen,
Por isso falamos de geração. Então, eu estou propondo para você, que tal se eliminarmos essa geração? Se você continuar assim, é porque não tem fé e porque não fez os passos que vou dar a seguir. Certo? Olha, a palavra gen, na unidade física, é daí que vem Gênesis. E funcional, é da herança que transporta a informação de uma geração para outra. Os genes, é por isso que vem Gênesis. Daí vem a palavra genealogia e, obviamente, a palavra geração. É nos seus genes que há algo que está se repetindo e que você precisa cortar. Se você tem inclinações para ser homossexual, para ser lésbica, estou falando para milhares de pessoas. Se vocês estão entendendo o que é, e para as pessoas que estão assistindo a este vídeo, eu os incentivo a dar um like para que milhares de pessoas vejam de diferentes países. Amém? Se aqui há pessoas, e as pessoas que estão assistindo ao vídeo, o vídeo, que têm inclinação, que são cristãos e estão há muito tempo na igreja, inclusive são batizados, mas têm inclinações pelo mesmo sexo. Pastor, não diga isso, ouça o que estou falando. Há uma lei nos seus membros. Você faz justamente o que não quer. Existe uma lei, eu não te julgo. Só estou transmitindo a palavra. Receba, receba. Se você tem essa inclinação, se vê que alguém do mesmo sexo te atrai, você o acha atraente, você a acha atraente, isso está nos seus genes e você não conseguiu cortar. Essa maldição geracional continua aí. É que eu tento, mas não consigo. Está aí, está aí, está aí. Alguém na sua família participou desse tipo de relação homossexual. Alguém na sua família participou do lesbianismo. Alguém até mesmo viveu isso. Em um relacionamento assim, em um relacionamento homossexual. E é aí que você está. E até alguém te consagrou desde criança a Satanás. Te consagraram. Você não sabe se fizeram um ritual. Você não sabe se de repente te colocaram em um pentagrama, ou colocaram seu avô em um pentagrama, ou se com a sua foto fizeram algum tipo de santeria. Isso ficou nos seus genes, isso ficou no seu sangue. Quero te falar sobre tornar o problema grandioso, tornar a maldição grandiosa, para depois te falar qual é a cura para isso. E a próxima palavra é ração. Uma porção fixa, uma atribuição limitada ou um limite restritivo. Você pode me enganar aqui. Eu não te conheço fora das câmeras, mas o Senhor te conhece. Então, há uma porção aí, há uma dívida que está aí, a ração, gene, ração. Há uma dívida aí. Vamos então ver a definição de maldição geracional. É um gravame legal, ou seja, é um direito legal que Satanás tem, uma restrição, um embargo espiritual executado pelo inimigo contra a sua porção de genes. Satanás tem direito legal aí porque diz: você não pode ser livre porque seu avô me entregou a alma dele. Você não pode ser livre porque seu avô matou alguém e ele não foi para a cadeia. Ele não pagou por esse pecado. Por isso, nos seus genes há sangue clamando por vingança. Pedindo vingança. Há uma dívida, como seu avô não foi para a cadeia, não pagou pelo crime. Seu avô, sua avó, seu bisavô abusaram de uma menina de 5 anos e ficaram calados. Ninguém percebeu. A polícia não percebeu. Eles não pagaram por esse pecado, não pagaram por esse crime, mas estou cobrando isso de você. Se você está entendendo isso, de verdade, isso é muito interessante. Muito interessante. De verdade. Quando seus antepassados abriram portas para a iniquidade, o inimigo não adquiriu um direito sobre suas almas salvas, mas sim um direito de cobrança sobre a matéria biológica, que eles transmitiriam e que continuam transmitindo até que você coloque um fim nisso.
Esse é o plano de Satanás. Porque o Senhor sabe. Deus Todo-Poderoso entregou tudo a um propósito. E desde então, Satanás também conhece a Bíblia. E Satanás também conhece as promessas. E quando o Senhor falou com ela e disse a Rebeca: 2 meninos estão no seu ventre, 2 meninos estão no seu ventre. Esses 2 meninos são 2 nações. Satanás disse: são 2 nações. Já sei. Se fizermos um deles pecar, fazemos uma nação inteira pecar. Fazemos uma geração inteira pecar. Já sei o que podemos fazer. Já sei como podemos ativar isso. E é assim que o inimigo tem trabalhado. Como eu disse, o inimigo não adquiriu um direito sobre almas salvas, mas sim um direito de cobrança sobre a matéria biológica. Um direito de cobrança sobre o seu sangue. E ele vai cobrar isso dos seus filhos se você não quebrar essa maldição geracional. E essa dívida vai continuar lá. Hoje quem vai à igreja é você, não seus filhos. Você está consciente disso, por isso cabe a você. Eu gostaria que meu filho ou minha filha viesse. Tudo bem, deixe-os em casa. Se você não os trouxe agora, vai trazê-los amanhã. Deixe-os aí. Não toque neles, não diga mais nada para eles. Mas agora estou te dando a chave para cortar isso e para que não continue sendo transmitido de geração em geração. Quantos herdaram os olhos da mãe? Levantem a mão. Quem aqui herdou os olhos da mãe? Quantos herdaram talvez a altura da mãe? Quantos herdaram a altura? Legalmente você herdou muitas coisas, não é? A cor do cabelo, as sobrancelhas, os cílios, a voz também pode ser herdada. Claro que sim. A cor da pele pode ser herdada. E você diz que eu pareço com a minha mãe, pareço com o meu pai e ficam felizes aqui. Alguns dizendo, eu herdei os olhos verdes de quem? Da minha mãe. Não, eu herdei os olhos azuis da minha mãe. Outro talvez diga, eu herdei os cabelos brancos da minha mãe, do meu pai, e assim por diante. Sim ou não? Da pele você diz amém e se sente feliz, pode intensamente. Sim ou não? Assim como você diz amém, se sente feliz e herdeiro, quantos herdaram os olhos verdes da mãe? Mas, legalmente, você também herdou dívidas espirituais dela não quitadas. É preciso reconhecer isso também. Se algo tão difícil de herdar, falando naturalmente, como a cor dos olhos, é herdado, imagine no espiritual o que está acontecendo. Imagine o que está sendo gerado. Aqui vemos o segredo biológico de Noé. Mas, pastor, o que quer dizer? As pessoas são muito impacientes. Quando você vai dizer como eliminar meu DNA, por isso eu digo, vamos ver o segredo biológico de Noé e a guerra das sementes. Porque é aí que entramos nesse plano. O dilúvio não aconteceu porque o homem pecou muito. Embora você veja assim à primeira vista, o homem pecou muito e Deus disse que seu espírito não contenderia para sempre com ele, pois é carne. Tudo bem, mas porque o inimigo tentou extinguir a pureza do genoma humano para bloquear a entrada do Messias. Aí está a chave. Obrigado. No caso do dilúvio, não porque o inimigo quis fazer desaparecer toda a raça humana. Eliminar toda a raça humana. Ou seja, se a gente parar para pensar bem, a quantidade de pessoas que morreram por causa do dilúvio. Deus é soberano. Deus permite, mas o responsável direto por isso foi Satanás. E a gente vai perceber o porquê e onde, e qual foi a razão. E a razão era bloquear a entrada do Messias. Por quê? Porque Satanás conhece a Bíblia. Satanás sabe que há uma promessa na Bíblia, que é o proto-evangelho, que está onde? Que está em Gênesis capítulo 3, onde diz, a tua semente lhe esmagará a cabeça. Satanás disse, a semente, pronto, vamos bloquear isso, vamos acabar com a semente. Vamos destruir toda a geração, vamos destruir toda a humanidade. Gênesis 3,15 é o proto-evangelho, preste atenção.
E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente dela. Esta te ferirá na cabeça. Ele está falando com Satanás. E tu lhe ferirás o calcanhar. Qual é a semente da mulher? A quem ela se refere? Ela está se referindo ao Messias, a Jesus Cristo. Mas veja que aqui há uma guerra espiritual. Isso começa exatamente em Gênesis capítulo 6. Toda a guerra espiritual é uma guerra de sementes, de descendências. Você pensou que guerra espiritual era gritar, falar em línguas, sapatear, jogar cadeira, trazer o pote para libertar as pessoas? Não. A guerra espiritual é uma guerra de sementes. Graças a Deus estamos amadurecendo. Isso se chama maturidade. É uma guerra de sementes. Em Gênesis 6, os anjos caídos, vigilantes. Anjos, vocês estão felizes, não é? De que se fale sobre esse tema. Pois deixem-me dizer para vocês que não são anjos caídos, nem são vigilantes, nem nada disso. Em Gênesis 6, nós temos a genealogia de Caim. Prestem muita atenção. Eu já disse para vocês que essa história de anjos caídos que tiveram relações com as mulheres é falso. Isso é mentira. Porque os anjos não podem ter relações sexuais com os seres humanos. Isso é falso. Isso é mentira. Mas o que é verdade é que havia duas genealogias que estavam se formando biblicamente. A genealogia de Caim. Por isso Caim foi, edificou cidades, por lá se casou. Hoje, por favor, não venha me perguntar. E quem foi? De onde Caim tirou sua esposa? Não estamos respondendo perguntas desse tipo. Temos mais de 2.300 vídeos e lá você encontrará o vídeo apropriado para isso. Mas é que, esses dias, saiu um filme chamado Noé, em que apareciam uns anjos que tinham relações sexuais com seres humanos e nasciam uns homens de uma estatura imensa. Deixe-me dizer que os gigantes já existiam antes de haver uma relação entre as filhas dos homens e os filhos de Deus. As filhas dos homens? Quem são as filhas dos homens? As filhas dos homens são a descendência de Caim. E os filhos de Deus são a descendência, ou a genealogia de Sete. A genealogia de Sete tem relações com a genealogia de Caim. E diz, nasceram pessoas de renome, homens poderosos, poderíamos dizer ditadores. Poderíamos dizer governos independentes de Deus, poderosos. É daí que vem as elites. As elites que vemos hoje vêm justamente de lá. Dessa geração vieram as elites, homens poderosos que quiseram manipular a humanidade, que quiseram separar a humanidade de Deus. Hoje vemos muita gente assim, que trabalha, que distorcem as ideologias. Vemos pessoas que querem no governo distorcer a ideologia, mudar a ideologia, promover o aborto. Tudo isso é ali que nascem essas gerações. Os filhos de Deus viram que as filhas das mulheres, ou seja, a descendência, as filhas de Caim eram super bonitas e decidiram ter relações com elas. E nasceram pessoas poderosas, mas gigantes. Já havia antes de que essas sementes se misturassem, já havia. Ou seja, o código genético da raça humana foi alterado, houve uma alteração e o objetivo era criar uma raça cujo DNA estivesse satanizado para que Deus não encontrasse um ventre geneticamente puro para introduzir uma semente onde ele pudesse se tornar homem. Você está entendendo agora? Estamos falando de um DNA híbrido. Falando espiritualmente, ou seja, houve uma contaminação das duas sementes. A semente de quem?
A de Caim e a semente de Sete se uniram e esse DNA foi contaminado. E ao ser contaminado, esse DNA ficou totalmente satanizado, para que não haja nenhuma pessoa com a capacidade de ter, ou onde Deus possa se fazer homem, não haja nenhum ventre puro onde isso possa acontecer. Satanás pensou que ia se dar bem, então Deus disse: vou eliminar a raça humana. Isso mesmo, fique de pé, vou eliminar a raça humana. Vou. Eliminar, Senhor, disse isso em Gênesis, capítulo 6. Meu espírito não contenderá com o homem para sempre, porque certamente ele é carne. Mas não é que o pecado tenha desaparecido. Gênesis 6, 9 diz: estas são as gerações de Noé. As gerações de Noé, Noé, homem. Justo era perfeito em seus. Gerações. Será que isso podem dizer de você, Andrés? Homem justo, perfeito em seus gerações, porque a esposa o vê como perfeito. E ele se vê perfeito, vai ao espelho e acha que, porque está bem penteado, está perfeito. Mas, em suas gerações, sua mãe é perfeita, seu pai é perfeito, seu avô é perfeito, sua avó é perfeita. Como ele, todos respondem sim. Faço a pergunta para outra pessoa. Para Wilmar. Para Danilson. Você diz: hoje eu acordei sendo perfeito, mas ontem eu não era perfeito. E se eu parar para pensar, tipo, meu pai deve ter as coisas dele, eu nem sei o que ele está fazendo agora, que difícil, né? Mas não é impossível romper com isso. Olha só isso nas gerações de Noé. Noé, tipo, você diz: ah, Noé encontrou graça, mas é que Noé, nas suas gerações, era perfeito. Quem era o avô de Noé? Eu te pergunto, quem era o avô de Noé? Quem era o avô de Noé? Isso é impressionante. Uau, vocês são bíblicos. Quem era o avô de Noé? Adão não. Quem era o avô de Noé? Mais fácil. Quem era o pai de Noé? Quem era o pai de Noé? Bom, vou continuar. Pronto? Eles tentam adivinhar. E, na verdade, todos participaram do discipulado no domingo mais cedo, às 8 da manhã. Olha, Noé andou com Deus. Muito bem. Noé andou com Deus. Por isso eu pergunto, quem foi o avô de Noé? Amém. Bem, veja isso. Noé andou com Deus. E aqui está a revelação. Preste atenção. Matusalém e Enoque, quem eram eles? Homens perfeitos, que andaram com Deus. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus o levou. Imagine que vocês digam: você sabia que seu avô caminhou, seu bisavô caminhou com Deus e Deus o levou? Você sabia disso? Quanto tempo ele andou com Deus? Um dia, 2, 3 ou um mês? Caminhou por 300 anos e Deus o levou. Ele desapareceu. Não foi sequestrado nem nada. Deus o levou porque ele nunca mentiu, nunca foi encontrado nada de errado nele. Caminhou com Deus e Deus o levou. Já pensou se dissessem isso sobre você? Mas pelo que vejo, nenhum dos nossos avós andou com Deus. Sério, pelo que vejo, é justamente o contrário. Poderíamos dizer: sabe que seu avô andava com o diabo para cima e para baixo? Fazendo feitiços, bebendo, se embriagando até não aguentar mais.
Você sabia que seu avô era um agressor que batia na sua avó? Uma vez, ele a deixou com algumas costelas quebradas. Você sabia disso? Você sabia que seu avô e sua avó andavam procurando ossos no cemitério para fazer rituais? Isso é normal pra gente, não é? Isso sim é normal. Isso sim, você... Ai, sim, ui, eu lembro disso. Minha mãe fazia tal coisa. Minha mãe fez a tábua Ouija. Ouija. Eu vi mesmo meu avô. Meu avô tinha uma bola de cristal. Isso é que é normal. Na família de Noé não havia esses antecedentes. Na família de Noé não havia esses antecedentes. A Bíblia diz: estas são as gerações. De Noé, Noé era um homem justo, perfeito em suas gerações. Ou seja, entre todos que estavam ali, Noé convivia com Enoque. Conocía. Ele conhecia esse padrão. Mas aqui está a revelação da perfeição genética. A palavra original para perfeito neste texto, em hebraico, é tamim, que se traduz como sem defeito físico ou genético. Sem defeito físico e genético? Ou seja, Noé não tinha nenhuma doença, não. Por isso eu pergunto, você que está aqui hoje na igreja, quantos anos viveu Noé? 950 anos viveu Noé. Imagine praticamente o segundo homem que viveu mais tempo depois de Matusalém. Por que ele viveu tantos anos? Porque Noé não tinha nenhuma doença. Ele era perfeito, não havia problemas em seus genes. A palavra perfeito significa sem defeito físico e genético. É o mesmo termo usado para os cordeiros do sacrifício. Tamim, perfeito. Há alguém aqui perfeito física e espiritualmente? Que você diga, não, eu não tenho nada, nenhuma anomalia. Nenhuma doença, nada. Nenhuma mancha, nada. Na verdade, não podemos dizer isso, mas Noé podia dizer. Noé não era o único homem moralmente bom. Ele era o único cuja árvore genealógica e histórico genético não haviam sido contaminados pelo programa de alteração do inimigo. Ele era o único. Impressionante, né? Essa geração não foi alterada. Quem deseja uma geração como a de Noé? A boa notícia é que hoje você pode ter. Hoje você pode tê-la, se não dormir e prestar muita atenção. Veja, Deus enviou o dilúvio como um ato de preservação judicial para salvar o genoma humano. Todas as gerações estavam contaminadas. Todas as gerações estavam contaminadas. Quantos foram salvos do dilúvio? Apenas 8 pessoas. E eu já disse muitas vezes, e vou dizer até os meus últimos dias, a geração que foi sepultada pelo dilúvio era maior do que a geração que nós temos. Ou seja, se neste momento acontecer um dilúvio, é fácil que a raça humana desapareça, porque naquela época havia mais habitantes. Tem gente que não acredita nisso, mas hoje não tenho tempo para explicar o porquê, mas sim, existe uma explicação bíblica. Veja, a idade ancestral e a insolvência jurídica, aqui é onde chegamos ao ponto mais importante de toda esta mensagem. Aqui você não deve nem piscar. Preste atenção. A libertação tradicional fracassa porque você tenta cancelar uma dívida de 1000 anos renunciando apenas aos pecados que lembra dos seus avós. Eu várias vezes fiz orações renunciando aos pecados da minha mãe que eu conhecia. Quase não conheci meu pai porque tinha 5 anos. Só sei que ele era bravo. Era rigoroso, nada mais. 5 anos, o que eu ia saber? Além disso, ele era muito idólatra porque tinha, quer dizer, uma capela em casa. A casa tinha mais quadros que o Vaticano. Isso sim, eu sei, quer dizer, era idólatra. Aí já é suficiente. Não preciso saber se meu pai vendeu a alma para o diabo. Já, com isso é suficiente para saber que ele era endemoniado e enfeitiçado. Ui, não manche a memória do seu pai. Não.
Alguns falam: esse pastor é grosseiro, vai manchar a memória do pai dele? Preste atenção e entenderá por que digo isso. Você está cancelando pecados de quem? Do seu pai, da sua mãe, do que lembra deles. Ou pergunta para sua mãe: mãe, em que pecou? Para que, filho? Para cancelar esses pecados. Você tem que perguntar também para o seu avô: mas se meu avô já morreu? Azar, como dizem os colombianos. Talvez isso soe como um palavrão para outros países. Obrigado. E agora os pecados do seu bisavô, ufa, pior ainda. E os pecados do seu tataravô? Não. E os pecados do seu tataravô? Olha, o conceito de idade ancestral, seu espírito é eterno. Quantos dizem amém? Foi criado diretamente por Deus, mas seu corpo físico e seu sangue têm idade em sua linhagem. Tem idade. Se sua linhagem tem uma história de 1000 anos de idolatria, de feitiçaria, de derramamento de sangue, seu DNA vem acumulando passivos e dívidas espirituais há 1000 anos. Recentemente, comecei a pensar sobre a dívida externa. 250 milhões de dólares. Elon Musk pode pagar essa dívida sim, num piscar de olhos. Homem trilionário, primeiro homem trilionário. Mas aqui nós fizemos e ninguém pagou essa dívida. E ela continua aumentando. E agora, nestes 4 anos, aumentou ainda mais. A dívida externa continua aumentando. E eu, na verdade, já sou devedor por ser colombiano. Tomara que me tirem a nacionalidade argentina. Mas veja, a Argentina está pior do que o quê? Também tem uma dívida externa. Todos nós somos devedores dessa dívida externa. E mesmo que não acredite, você pôr. Inconscientemente você faz parte pagando, não a dívida. Você só está pagando os juros dessa dívida. Embora você não acredite, nos seus impostos, nas suas coisas, há uma parte que é para pagar os juros dessa dívida externa. Certo? Não quero cansar você com dívidas, já bastam as dívidas que você tem. Mas preste atenção nisso. Fiquei pensando nisso. E seu DNA carrega 1000 anos acumulando passivos e dívidas espirituais. E você não pagou nenhuma dessas dívidas. Inclusive, o que você meio que pagou vindo à igreja, orando, cantando alguns louvores e dançando, são apenas alguns juros. É isso que eu quero te dizer. O problema está na restituição sob a lei. Êxodo 20 estabelece um quadro de visitação da maldade. Quando você tenta quebrar uma maldição por meio de um processo de libertação emocional, está operando sob o padrão ou sob a maldição da lei adâmica, da lei de Adão. Em Adão todos morrem. A lei do pecado e da morte. Isso exige uma restituição que você não pode pagar. Você não pode pagar. Por isso Abel ofereceu um sacrifício e Caim não ofereceu um sacrifício, mas sim uma oferta natural. Por isso, seu DNA natural está espiritualmente quebrado. Está quebrado. Não há nada que se possa fazer. É insolvente e você não pode pagar, mesmo que diga que vai pagar um por um. Então, pastor, faça uma lista de todos os pecados existentes, porque eu vou começar a orar. Teríamos que fazer uns 10.000 livros. Com você já são muitos. Não é possível limpar seu sangue usando o mesmo sangue contaminado herdado de seus pais. Você está me ouvindo? Você não pode fazer isso. É como tentar apagar um incêndio com gasolina. É impossível. Você quer fazer um bypass? Você quer fazer? Isso vocês sabem, não sabem? O que é um bypass? Ei, mulheres, você sabe disso. Isso? Você fez a cirurgia bariátrica? Não. Pronto. Bypass? Vocês querem fazer um bypass? Reduzir o estômago. Isso está na moda agora. Vamos falar de um bypass genético mais vantajoso para você. Um bypass genético sob a ordem de Melquisedeque.
E sempre temos um personagem misterioso na Bíblia. Já falamos de Matusalém, já falamos de Enoque e agora de Melquisedeque. Não podemos deixar Melquisedeque de lado. Mas, pastor, era por aí que deveria ter começado. Preste atenção. Melquisedeque não foi só um personagem misterioso. Ou seja, nem sequer é uma pessoa. O Melquisedeque não é uma pessoa, é a dimensão judicial do reino onde se opera a falta de rastreabilidade geonômica, geológica. geológica. Ou seja, essa ordem de Melquisedeque não pode ser detectada pelos radares das trevas. Não pode ser detectado pelos radares do diabo. A nós, sim. O diabo tem, na verdade, nossas fotos, tudo, cada dívida, tudo está escrito ali. Tudo está escrito ali. Tudo. Está escrito ali. Tudo que você e seu avô fizeram, o diabo diz, não cobro por seus pecados, mas pelos do seu avô. Por isso você diz, mas faço tudo certo. Eu vou à igreja, jejuo e tudo, e mesmo assim dá errado. É que o diabo te diz, não estou te cobrando pelo que você está fazendo, mas sim pelo que seus avós fizeram. Preste atenção nisso, Hebreus 7:3. E é por isso que eu fiz esse vídeo, por causa desse versículo. Mensagem por conta desse versículo. Hebreus 7:3. O que diz a Bíblia? Hebreus 7:3. Hebreus 3. Por favor, o pessoal lá atrás. Hebreus 7:3. Pronto? O que diz? Desliguem o celular. Sem pai. Quantos querem ficar hoje sem pai, sem mãe e sem genealogia? Olha só, e aí ninguém diz amém, né? Não, vocês são muito apegados aos seus ancestrais. Vocês estão apegadíssimos, né? Quantos querem ficar sem pai, sem mãe e sem genealogia? Não, vocês não querem, né? Vocês querem ficar com genealogia e tudo? Quantos querem ficar sem pai, sem mãe e sem genealogia? Não querem? Tudo bem. Olha, sem pai, sem mãe e sem genealogia. Que não tem princípio de dias, nem fim de dias, mas, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. O que é isso? Melquisedeque não é uma pessoa para que as pessoas digam, não é Jesus. Sim, tudo bem. Mas é por isso que você não entende. Eu sei que Jesus nos libertou, mas quantas vezes você já falou isso e ainda tem as mesmas inclinações ao pecado? Você fez errado porque não conhece isso. Melquisedeque não existe só para dizer que tudo é Jesus e pregar só o Novo Testamento, ignorando o Antigo. Melquisedeque é a chave. Por isso falei, ele não era perfeito em suas gerações, e você pode ser agora. Mas na ordem de Melquisedeque, porque Melquisedeque é uma ordem, é um padrão. E não tem pai, nem mãe, nem genealogia. E é nisso que quero chegar. Eliminar. Não estou dizendo que seus pais vão morrer, por isso vocês têm dificuldade em dizer amém. Vamos eliminar esse padrão. Ou seja, quando você for cumprimentar seu pai, sua mãe, se eles cometeram ou se estão cometendo pecados agora mesmo, isso não vai te afetar. Você ficará espiritualmente sem pai, sem mãe e sem genealogia. O que acha? Concorda? Vocês concordam ou não? Pronto, concordam. E a palavra que me chamou a atenção é sem genealogia. Essa é a palavra que pode ser eliminada. Isso é a nomenclatura do sacerdócio eterno. O sacerdócio de Arão e o sacerdócio de Levi dependiam estritamente da genealogia. Todos podiam ser sumos sacerdotes se fossem da família de Arão. Nem sequer levita, mas sim da família de Arão. Se o seu DNA não provava que você era filho de Levi, você não podia exercer. Eles tinham que provar isso. Tinha que ver se você pertencia. Mas aqui está o detalhe. Jesus Cristo não nasceu da tribo de Levi, mas da tribo de Judá. E ele opera em uma ordem superior. Por que Jesus Cristo podia ser sacerdote se ele não vinha da família de sacerdotes?
É porque ele é Deus, claro. Essa pergunta até o senhor da esquina responde. Porque ele é Deus? Claro que sim. É porque Jesus estava na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Nessa ordem, a característica legal dessa ordem é sem genealogia. Que impressionante. Eu gosto disso. Sem genealogia. Não tem um passado familiar ao qual o inimigo possa anexar um gravame, um embargo, uma fatura de iniquidade. Sabe o que Jesus Cristo disse? Não. Não. Ele disse, agora mesmo, Satanás? Ele disse aos inimigos, aos fariseus, ele disse, ouçam, Satanás não tem nada em mim. Ele disse, ouçam, Satanás não tem nada em mim. Será que você é capaz de dizer isso para alguém, mesmo com o diabo por perto dizendo, vou divulgar um vídeo dos seus pecados, do que você faz escondido, do que você faz quando ninguém está vendo? Quem aqui diria, sim, faça o vídeo? Quem diria a Satanás, pode mostrar, não tenho nada a esconder? Quantos fariam isso? Você diria para o diabo, mostra o vídeo, publica o que você sabe sobre mim, o que eu faço em segredo? Não me responda. Pois é fácil dizer amém para tudo. Não me responda. Sabe o que Satanás disse? Você não tem nada em mim. Por que ele disse isso? Agora, que ele não faça um vídeo seu dizendo, você quer que eu faça um vídeo das suas gerações, do que fizeram seus avós, seus ancestrais, e quer que eu publique? Tudo o que eles fizeram, das crianças que eles estupraram, você sabia que seu avô matou uma pessoa a sangue frio? Você quer que eu te mostre isso em um filme? Seria um filme de terror para cada um de nós. A pessoa ficaria louca, demente, iria direto para o hospício se mostrassem o que as nossas gerações fizeram. Mas Jesus afirmou, Satanás nada tem em mim. Isso mostra que Jesus Cristo não tinha genealogia. Por isso Satanás pensou que, contaminando a raça humana, não haveria um ventre puro. Na verdade, Jesus, ou seja, Maria apenas emprestou o ventre e Jesus foi colocado ali como embrião. Você poderia chegar a ter isso. O inimigo não pode impor gravame, embargo ou fatura de iniquidade se você perde sua genealogia. E a lei de transferência matrimonial. Veja, o reino de Deus e a salvação não são só um bilhete para o céu. É um contrato matrimonial. É um contrato matrimonial. E é mais legítimo do que os contratos atuais daqui. Quando você se une a Cristo, e isso está na Bíblia em Efésios 5:31, é ativada a lei de sobreposição de ativos e passivos. Obrigado. E o que isso quer dizer? Ao se casar legalmente com Jesus Cristo, seu histórico genealógico não tem dívidas, doenças, maldições, ele anula e absorve seu histórico genealógico atual, seja qual for. Mas quantos estão casados com Cristo? Porque estou crucificado com Cristo. Já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. É importante declarar isso, sim. Mas tem certeza? Quando eu fiz a pergunta para vocês, sem pai, você gostaria de ficar sem pai, sem mãe, sem genealogia? Vários de vocês hesitaram, disseram, não, eu não quero ficar sem minha mãe. Não quero ficar sem meu pai. Não. Meu pai pode ser o que for, bêbado, ladrão, mas ainda é meu pai. Vários pensaram nisso. Sim ou não? Tá vendo? Você não está preparado. Mas essa é a fórmula, esta é a palavra. Este é o código bíblico que te liberta. Eu vou te dar. Eu não disse que vou te libertar. Isso já depende de cada um de vocês. Você não precisa limpar ou remendar sua velha árvore genealógica. Não, você não pode remendar. Não coloque remendos nisso. Tem gente aqui que colocou muitos curativos. Remendos e remendos e remendos e remendos, um remendo, outro remendo e mais remendos. E chega de anotação, só isso. A salvação genética. Você não precisa fazer isso. Você precisa de um bypass genético.
Ao operar sob a ordem de Melquisedeque do pai, ele não vê o sobrenome da sua linhagem terrena. Ele já não vê mais. Ele vê o código genético do filho. Você recebe imunidade diplomática. Você está no mundo, carrega um sobrenome terreno, mas sua carga genética agora opera sob uma jurisdição eterna. Não mais. É aí que as dívidas são canceladas. E é aí que a Bíblia diz: mas você não tinha entendido. Você só tinha lido, mas a letra mata, o espírito vivifica. Quando o seu espírito entender, você conseguirá ser firme nessa decisão. Havia um registro de decretos que era contra nós, mas Jesus Cristo o cravou na cruz. E despojando os principados e as potestades, os expôs publicamente, triunfando sobre eles na cruz. Havia um registro que era contra nós, mas Jesus Cristo o cravou na cruz. Já? É possível ser livre? Claro que sim. É possível fazer isso. E por isso, hoje, quero que a oração que vamos fazer fique no vídeo. Ou seja, não cortem o vídeo hoje. Vou fazer a oração no vídeo. Hoje vamos fazer isso e você vai fazer isso com fé. Por isso vou guiar todos vocês, os que estão aqui na igreja e os que estão participando virtualmente. Vou fazer essa oração. Se você continua do mesmo jeito, aí já é fé. O que falta é fé, nisso não posso ajudar. Nisso eu não posso te ajudar. Pronto? Mas eu sei que há milhares de pessoas que vão assistir a este vídeo. E é por isso que vou fazer isso. Eu vou entrar nisso. No decreto de desconexão, vamos decretar o decreto de desconexão. Amém? Amém. Amém. Hoje temos que renunciar ao direito de retenção que o inferno ou o reino das trevas tinha sobre nossos corpos. Vamos reivindicar a herança biológica da ressurreição, pois isso é necessário. Ordem de Melquisedeque. E para ativar essa realidade, embora você não acredite, o tribunal de Cristo está em vigor. Não diz, e haverá um tribunal. Preste atenção nisso. Acreditamos na guerra espiritual e nos dons. Creio nos 9 dons e nos frutos. Mas temos sido imaturos para agir. O apóstolo Paulo escreveu muito sobre o dom de línguas. Que o dom de línguas é falar mistérios com Deus. E deve ser usado ordenadamente. Que um fale e os outros fiquem em silêncio, pois isso deve ser interpretado. Se houver interpretação, haverá profecia, ou se entenderá o mistério do que Deus disse a todos pelas línguas. A igreja faz o oposto. Todo mundo fala em línguas, todo mundo em línguas, até o cachorro fala em línguas. Tudo ao contrário. E não tem nem intérprete nem nada. E oram em línguas, e as pessoas, e o novo que chega pensa: ih, aqui ficaram loucos, vou embora, vou embora. Não. Por isso, quando os discípulos falaram em línguas, mesmo sendo chamados de loucos, as pessoas entendiam que falavam outros idiomas. Diz, vamos falar com eles em árabe. Ah, não, é espanhol. E não, não é espanhol. É grego. Não, não é grego. Olha, até em hindi eles estão falando. Em latim. Eles falam idiomas diferentes. Por isso eu digo, você sabe muitas coisas. Você sabe disso, porque você é cristão há anos. Alguns nasceram em berço cristão aqui. Você sabe muitas coisas, mas não aplica, não obedece. Você faz exatamente o contrário. Por isso vamos fazer essa desconexão. Essa desconexão, esse decreto de desconexão. Pronto? O crente deve se apresentar diante do tribunal de Cristo, não para pedir misericórdia de forma mendicante, mas para exigir a aplicação da jurisprudência de Melquisedeque. Para exigir isso é possível. É um ato de renúncia legal. É um ato, é como a renúncia legal ao sobrenome de solteira. Neste caso, ao sobrenome de solteira espiritual. Aqui tem muita solteirice, né?
Não, preste atenção nisso, preste atenção nisso. Ei, preste atenção. Nesse caso, vamos exigir isso. Renúncia legal ao sobrenome de solteira espiritual, de linhagem adâmica. Nós vamos fazer isso. É como se espiritualmente nós fôssemos nos divorciar. O Senhor muitas vezes mandou os israelitas se divorciarem de mulheres e tudo mais, pagãs que encontraram. Vamos renunciar para assumir plenamente os direitos legais do esposo. Qual esposo? Vamos nos divorciar de Adão. Vamos exigir um certificado de que já estamos divorciados e vamos nos apresentar com esse certificado para casar com o Senhor Jesus Cristo. Você já sabe disso. Você diz, eu sou a noiva de Cristo. E como você veio hoje à igreja, como a noiva de Cristo, alguém pergunta ao rapaz, e você, como a noiva? Isso não fica bem. Vamos fazer direito. Pronto? Sim? Decreto de dissolução de gravames ancestrais. Com isso, fique de pé. E preste muita atenção. Obrigado. Levante suas mãos com fé. Com fé, com certeza. Obrigado. E vamos ver isso. Porque é necessário fazer isso. Não cortem o vídeo porque tem pessoas que vão fazer isso. Tem pessoas que vão conseguir isso e vão fazer com fé. E espero que a igreja presidencial faça isso com fé. Não depende de mim. Depende da sua fé. Será feito conforme a sua fé. Amém? Conforme a sua fé será feito. Não depende de mim. Amém? Pai Celestial, juiz de toda a raça humana. Amém. Eu me apresento nesta hora diante do tribunal da graça, sob a cobertura da ordem de Melquisedeque. Peço que os santos anjos e a nuvem de testemunhas registrem esta transação legal e irreversível. Tendo sido crucificado com Cristo, decreto que meu velho homem morreu e, portanto, obrigado. Toda a jurisdição que a lei do pecado e da morte tinha sobre os meus membros está completamente extinta, com base no meu contrato matrimonial com Jesus Cristo, o sumo sacerdote de Melquisedeque. Apresento um pedido de nulidade contra todo ônus, embargo, direito de cobrança, direito de retenção, que o inimigo pretende executar sobre a minha carga genética, sobre a minha genética. Em nome de Jesus, me declaro livre de toda dívida de 500, 900, 1000 anos. Qualquer um que tenha participado nas minhas gerações de pecados imorais, espirituais. Hoje, em nome de Jesus, renuncio e desconecto minha vida, meu desígnio, minha descendência da iniquidade, das doenças hereditárias, dos padrões de escassez, divórcio, destruição acumulados na linhagem do meu pai. Mencione o sobrenome do seu pai e da sua mãe. Mencione o sobrenome, é importante fazer isso. Mencione o sobrenome, renuncio ao sobrenome tal, renuncio ao sobrenome Narvaez, renuncio ao sobrenome Oscar Rivera. E renuncio a todas essas maldições geracionais por parte da família Oscar Rivera e por parte da família Narvaez. Faça isso com o seu sobrenome. Renuncio e desconecto minha vida, meu desígnio e minha descendência da iniquidade, dos feitiços, dos traumas, das anomalias genéticas acumuladas na linhagem da minha mãe. Mencione o sobrenome, por favor. Declaro que minha árvore genealógica natural foi cortada. Renuncio e desconecto minha vida. Meu DNA espiritual e físico agora é supervisionado pela ordem de Melquisedeque. Sou um cidadão do reino sem passado criminal, sem dívida ancestral e com toda a imunidade diplomática contra as pragas no tempo presente. E transfiro essa bênção aos meus filhos nos traumas, anomalias,
Jesus de Nazaré, recebo a transfusão da justiça, renuncio e desconecto. Vida, meu corpo se alinha ao desígnio e minha descendência à criação original. Traumas, as anomalias. De Jesus, eu acredito nisso. Eu acredito nisso e tenho fé. E o que sair da minha boca assim será, porque a vida e a morte estão no poder da língua. Em nome de Jesus de Nazaré, eu sou livre. Eu sou livre em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Que Deus te abençoe e compartilhe este vídeo com milhares de pessoas para que elas sejam completamente livres.